Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Amém? Efésios 2, 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também dos demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É sempre interessante a gente lembrar esse tema tão básico da nossa fé, que é a doutrina da expiação, da substituição, a doutrina da redenção, porque eu sempre acredito que a gente tem que se manter naquilo que o Senhor tem sempre mostrado ao seu povo. Ele sempre tem trazido à igreja, né? E aqui são boas memórias que a gente tem sobre a história da nossa salvação, como Deus planejou, como Deus executou, como isso se deu, como nós chegamos até aqui. E Paulo começa mostrando primeiramente a tragédia que ocorreu no universo. Ele diz, nós caímos em delitos e pecados. Então, em suma, Paulo está mostrando aquilo que os estudiosos da Bíblia chamam de pecado original, a doutrina da depravação total do homem. A gente vê que Deus criou todas as coisas, né? Nos 6 dias da criação, tudo Deus falou é muito bom. Mas Deus ainda queria algo muito bom no universo, que era o homem, que é a coroa da criação de Deus. E Deus, na segunda parte do 6º dia, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e Deus também preparou um ambiente para esse homem viver. E ele chamou esse lugar de jardim de delícias, como John Piper diz, né? Era um lugar dos prazeres de Deus, onde Deus iria ter esse contato de comunhão pessoal com o homem constantemente. E todos os dias Deus ia ali naquele lugar, na viração do dia, e tinha comunhão íntima com o primeiro casal. Só que houve uma palavra imperativa de Deus para aquele casal. Porque até então eles tinham um livre-arbítrio, né? Até antes da queda, o homem ainda tinha volição, ainda poderia escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então Deus falou, você não pode comer da árvore que está ali no centro do jardim. Se você comer, você vai morrer. E a gente sabe da história que a serpente, que era um animal muito sagaz, ela ali começou a conversar com a mulher. E a primeira coisa que a serpente faz é colocar dúvida acerca daquilo que Deus havia falado. Porque isso não começou agora. Quando você pega Isaías 14, né? Mostra que ele queria ser Deus, ele queria assentar no trono de Deus, ele queria subir
nas altas alturas e Deus o julgou. E quando ele vem com o mesmo pensamento para Eva. Não é assim que Deus disse, é porque se você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal e você vai ser como Deus. A busca da humanidade, irmãos, é para ser como Deus. Por isso, tanta autonomia na ciência, na biologia, na antropologia, na educação, porque o homem não quer depender de Deus. Não vê o Elon Musk, ele quer construir uma cidade, né? Ele quer construir uma cidade, porque ele acredita que vai haver um término, um fim dessa humanidade e vai ter um grupo de pessoas que ele vai levar para o céu para dar continuidade. Essa é a síndrome de Satanás. É o que Satanás... Essa autonomia. E o homem caiu em delitos e pecados. Mas é interessante que a queda, ela trouxe 3 aspectos de julgamento divino. Deus tratou com a serpente, você agora vai rastejar, para comer o pó da terra. A mulher, você vai ter dores no parto. E o homem, você foi criado do pó da terra, ao pó você vai voltar, e todos os seus dias vai ser debaixo de constante trabalho, esforço, suor. Então é nítido, você já viu cobra em pé? No mínimo que a cobra naja faz é assim, não consegue mais andar em pé. Só no novo céu e na nova terra, quando tudo for restaurado, é que a cobra vai voltar para a posição original que ela era, que ela andava, né? Alguns até paleontólogos encontraram, mas hoje está debaixo do julgamento divino. E a mulher, já viu mulher alegre para ter filho? Já viu mulher alegre para ter filho? Não, porque sente dores. É o julgamento de Deus. E o homem, né? A gente está trabalhando, o que acontece quando você está ali no esforço? Tem gente que não transpira, eu transpiro muito. Se eu começar a fazer qualquer coisa, eu começo a transpirar muito. Então são sinais bíblicos de que Deus é um Deus justo e zeloso quanto àquilo que Ele falou para Adão e Eva. Então a percepção que a gente tem é que Deus também não desistiu do homem que Ele criou, que caiu em delitos e pecados. Deus procurou Adão e Eva no jardim. E onde vocês estão? O que vocês fizeram? Aí eles falaram, né? Nós ouvimos a sua voz e tivemos medo. Mas Deus sempre falava com eles. Por que naquele momento agora eles estão ouvindo a voz de Deus e estão temendo a voz de Deus? É porque eles começaram a ver a nudez. É por isso que a gente se veste. Para não se expor, né? A roupa é para não expor a nossa nudez. Para as pessoas não ficar observando a gente, olhando. Por isso que isso é para casal, né? Quem conhece a intimidade um do outro é o marido e a mulher. E era assim no Jardim do Éden. Quem conhecia a intimidade de Adão e Eva era Deus, irmão. Ali você tem um casal. É o propósito do casamento. É o que Deus pensava dentro do seu propósito eterno. Então a gente percebe que ele se escondeu, coseu, né, uma tanguinha de figueira e ficou por trás de uma moita. E Deus falou, eu não vou julgar vocês, porque é justamente isso aqui. Ele queria manifestar a vida para aquele homem. E o que ele faz? Ele mata um animal, o sangue é derramado, Deus pega e cobre Adão e Eva, já mostrando que Deus é um Deus justificador, é um Deus salvador. A história da redenção, o drama da redenção é visto ali. Quem vai atrás do homem não é o homem que vai em busca de Deus. Acabou o livre-arbítrio. Quando cai, o livre-arbítrio acaba. Agora o homem está debaixo de delitos e pecados, ele está debaixo de condenação, mas Deus queria manifestar a vida, já dentro do drama da redenção, do propósito da salvação. E quando você olha para a realidade disso que aconteceu, esse versículo 2 e 3, existe 3 coisas que apontam que de fato o pecado entrou no mundo. Olha só como Paulo diz, ele diz assim, dos quais também andastes outrora segundo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos segundo
as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Por natureza nós éramos filhos da ira. O versículo 2 e o 3, Paulo trata desse conjunto que a gente chama de mundo. Eu tenho um problema muito grande com isso, porque as pessoas acham que o mundo é colorido e que o mundo é bonito. Não, essa palavrinha aqui, o curso do mundo, no original significa como que se fosse um rio levando. Você já viu o rio, a gente fomos lá dentro, você viu o que o curso faz? Ele vem vindo, ele vem puro, né? Quando chega ali perto da ponte, você viu o que o curso do rio traz? Ele traz folha, ele traz madeira, ele traz sujeira. É isso que a queda fez com o mundo, os céus e a terra que Deus criou. Ele danificou o cosmos. Todo o sistema, a partir de então agora, segue um curso. É tipo uma manada. Já viu uma manada? Quando você olha para a manada, ela está seguindo um curso. Então a mesma coisa aconteceu. Por isso que você vê, olha para a questão política no mundo. É um curso. Está Trump fazendo o seu discurso. É até estranho, não é? O FBI ali, atiradores de elite, o cara sobe, aí o cara do FBI vai, olha lá, diz que tropeçou, caiu, o cara posiciona o fuzil e pá! É o curso do mundo, irmãos. Como vai pegar um ex-presidente da República assim? É um curso, irmãos. Então tem muitas pessoas hoje que pensam que a política vai salvar a humanidade. Não vai salvar a humanidade. Outros acreditam na educação. Não, se os meus filhos estiverem nas melhores universidades, todos aqui, a Ana, Esther, o Davidson, seus filhos, irmão, os meus filhos, todos devem sim frequentar uma universidade, fazer curso técnico. Mas a gente tem que entender que a educação como um sistema, não sei se você já percebeu, parece que a educação virou um sistema religioso. Que as pessoas vão para lá com o sentimento de que o mundo vai ser salvo por meio do sistema educacional. Não, irmão. É um curso tanto político quanto educacional. Então você tem no meio da educação, as universidades federais, você pega os jovens. Eu vi um vídeo de uma menina igual a Esther, normal, usando um brinco. Quando ela entrou para a federal, ela ficou desse tamanho, começou a andar nua, começou a se prostituir, começou a ser bissexual. E por quê? É um curso que começa a ditar regra, o que ele tem que ser, o que ela tem que ser. Não, irmãos. Que a gente entenda que nesse mundo que está seguindo um curso, Paulo diz quem é que está governando o mundo. Não pense que são os governantes. Paulo diz que existe aqui um principado governando esse mundo. Quem é? Satanás, irmão. Por isso que você olha hoje, tanto politicamente, educacionalmente, e eu vou mais longe, religiosamente. Se você for olhar para o mundo político, o mundo educacional e o mundo religioso, você vê que tem um principado em todos os ambientes. Se você tenta falar qualquer coisa, hoje o mundo religioso apoia até a esquerda. Vamos dar nome, Ariovaldo Ramos, Ed René, Caio Fábio, esses gigantes, entre aspas, espirituais do mundo evangélico, estão debaixo de um principado. As pessoas entram lá para congregar, aí descobre que pode trazer o homossexual, que pode trazer a lésbica, e que todo mundo... O irmão mandou um vídeo para mim que a Tami Gretchen virou... não é mais Tami não, né? O Tami, né? Virou diácono da igreja presbiteriana gay do Brasil. Você imagina a mente das pessoas. A mente da Hannah, que ainda é pequenininha, dele. Se a gente não der uma consciência da queda, do pecado original, do que o mundo é, de quem atua no mundo, irmão, mas é uma confusão. Então Paulo mostra que tem um mundo, tem um diabo, e ele diz outra coisa, que o mundo tem, ele diz assim, as inclinações carnais. Então 3 coisas, o mundo, o diabo e a carne.
E Paulo diz que a carne, ele diz assim, a carne, ela está relacionada à vontade do homem e à mente do homem. Porque ele pensa, ele coloca em ação e começa a praticar. A palavra carne aqui é a natureza humana. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Você já teve a percepção, não sei se eu acho que essa era é a era mais carnal de todas as eras. Você não tem essa percepção? Você liga a televisão, te leva para a carne. Se você for na banca de jornal, você vê o quê? Carne. Você vai reunir num lugar, aí você está lá crente que, né, o Paulo Júnior falou que chegou num congresso, aí ele viu assim um bando de irmãs, ele tinha que ficar ministrando a palavra assim. Aí ele não aguentou, o Espírito reagiu nele e falou, irmãs, vocês aí da frente, vocês saem e sentam lá atrás, irmãos. Entendeu, irmão? Não estou falando de roupa, mas nós vivemos uma era, como Paulo diz aqui, que as inclinações, a palavra inclinação no grego aqui, é epitomia. Significa aquilo que te puxa para baixo, que te tira da centralidade, que te tira de Cristo, te tira da obra do Espírito Santo, aquilo que faz com que você fique sem percepção. Então Paulo mostra, ó, a queda fez o homem cair no mundo, fez o homem ser guiado pelo diabo e tornou a humanidade carnal. Se lembra? Por que veio o dilúvio, irmãos? Depois que Caim mata Abel, ele foge da presença de Deus, né? Tem um filho, Enoque, bota o nome da cidade de Enoque. A carnalidade passa a ser vigente naquele ambiente. Quando chega em Gênesis 6, diz que o Espírito de Deus não poderia mais agir no homem, porque esse se tornou o quê? Carnal. A carne imperava, a carne movia o homem, a carne falava pelo homem, e hoje é a mesma coisa. Você vai falar de coisas espirituais, as pessoas não entendem. Você vai falar do céu, do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, que existe uma promessa futura, que a vida não acaba nisso aqui, que a vida não acaba com nossos filhos criados e felizes, que existe um prazer maior, existe um tesouro maior. As pessoas ficam assim, não sei se a pessoa fica olhando para você assim, né? O que ele está falando? Estou falando de crente, irmãos. Porque está tão brabo o negócio que hoje você falar contra o mundo é remar contra a maré. Você é tirado como puritano. Mas não estou falando do mundo na questão de criar nosso Jesus falou, Pai, em João 17, na oração sacerdotal, Pai, eu oro para que não os tire do mundo. Não é sair do mundo, não é deixar de ir na universidade, deixar de ter amigo, de jogar bola, de jogar videogame, de ver futebol, não é isso que eu estou falando não, irmão. É deixar essas coisas guiar a sua vida. E Paulo diz em Romanos capítulo 12, ele diz, né, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conforme com o quê? Com o mundo. Porque o mundo tem um agente controlando ele. E quem está no mundo, o mundo cósmico, o sistema que Satanás organizou, leva as pessoas a se inclinar na carne, e Paulo diz também ter pensamentos carnais. Já viu que você fala assim para a pessoa, eu acho que a gente deveria seguir por esse caminho, eu acho que isso aqui seria bom para você, né? A pessoa, o negócio é tão brabo que tem pessoas que dizem até, não é isso, não é o que a Bíblia está dizendo, não. Não é estranho isso? E Paulo está mostrando para a gente o que é isso. Olha só, a parte C do versículo, Paulo diz, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mais acima ele fala de filhos da desobediência. Então ninguém se esforça para ensinar a filha a desobedecer e ficar debaixo de ira. Não, jamais sim. Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Jamais sim. Então qual é a saída dentro desse drama da redenção? O que Deus fez? Como Deus age? Qual é a maneira? Olha o versículo 4. Paulo diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou. 5. Estando nós mortos, que a situação do homem é essa mesmo, morto. Tem como tirar um morto do caixão? Você pode gritar, você pode chorar, você pode espernear, você pode fazer o que for. Morto é morto. E aqui a morte não foi aquela morte imediata que aconteceu depois que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Eles ainda viveram, tiveram filhos, mas depois eles morreram para o cumprimento daquela palavra, né, de disciplina que o Senhor falou: do pó você veio e do pó você vai voltar, irmão. E eu acredito na Bíblia porque eu já fui em vários enterros. Você não foi em vários enterros? Não tem ninguém, pode ser o mais culto, o mais rico, o mais preparado academicamente ou o mais inferior do meio da roça. Uma coisa é clara: a morte atingiu toda a humanidade. Mas olha só, Paulo diz assim: mas, ele diz assim, mas nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então as coisas não terminam na morte para a gente. O Senhor continua o seu plano, o Senhor continua o seu propósito. Então a gente percebe que a partir de Gênesis, a queda, Deus vai usar, né, seu pacto da aliança, todo o seu processo aliancista, para alcançar o homem lá na frente. E como é que isso se deu? Se deu através da encarnação do Verbo de Deus. O Filho se fez carne, habitou entre nós. Qual é a proposta da encarnação de Jesus? João diz: cheio de graça. Porque para homens mortos em delitos e pecados, desviados, depravados, arruinados, irmão, tinha que ser alguém cheio da graça. E Cristo é a manifestação dessa graça. A graça, teologicamente, é um termo muito bonito, né? A graça é o favor imerecido. Mas eu vou mais longe. Lloyd Jones diz que a graça de Deus não é simplesmente um termo teológico. A graça é uma manifestação da pessoa de Jesus Cristo, que se encarnou. O que é a graça? É Jesus. E vimos a sua graça. A graça como do unigênito do Pai. Ele é a representação do favor do Pai. O que o Pai pensava, o que o Pai queria. Então Paulo aqui, ele mostra que isso tem a ver com a misericórdia. Como a gente poderia receber graça se não houvesse misericórdia? Graça é favor, misericórdia para pessoas que estão no limbo, na miséria, na desgraça, desamparado, caído. É tipo você chega em tal lugar e você vê, vou usar um exemplo grego. Atos 3, depois do Pentecostes, a igreja surgiu e os apóstolos estavam orando. A gente vai ver uma manifestação da misericórdia apontando para a pessoa de Cristo, que é a graça, nesse episódio de Atos 3. Quando Paulo, Pedro e João foram ao templo para orar. Quando eles chegaram no templo, tinha lá um aleijado que ficava lá perambulando, pedindo dinheiro. Ele era um desamparado, ele era alguém desgraçado. O oposto da graça é desgraça. Graça é o que Deus te dá. E o que você não tem é desgraça. O que nós temos como homens naturais nesse mundo, com o diabo, com a carne? É só desgraça. Por isso que pai mata filho, por isso que mãe mata pai, e por isso que você vê o cara é adotado, daqui a pouco ele vai e mata os pais, ele vai para a academia, ele volta. Irmão, porque o homem é desgraçado mesmo, as pessoas não gostam de ouvir isso. O irmão falou para mim: Fábio, por favor, quando você for pregar, pula o capítulo 2 de Efésios. Eu falei: como, irmão? Isso aqui é o que nos mantém prostrados diante do Senhor, assumindo que se não fosse a misericórdia dele, nós estaríamos no inferno, irmãos. Então tá ali o coxo pedindo, e Pedro e João olhou para ele e falou assim: não temos prata e nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Qual é a manifestação da misericórdia para aquele homem moribundo? Não era dinheiro que ia transformar a vida dele.
Não era uma ajuda financeira, era uma pessoa. Por isso que ali Pedro diz, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Porque esse nome, irmãos, é um nome que Gabriel falou para Maria no nascimento dele. Qual vai ser o nome dele? Jesus. A gente ficou tão corriqueiro que as pessoas acham que o Jesus da Bíblia é o do The Chosen. Aquele Jesus com a mochila da bagagem, um Jesus legal, com os discípulos com a barba feitinha. Não, irmãos. A palavra Jesus significa a salvação de Deus para o homem. Vem lá do hebraico Yeshua, é a expressão hebraica para o nome Josué. Ele é o salvador do seu povo. Então por isso que o coxo se levantou, porque quando ele recebe Jesus, ele recebe a misericórdia. E Paulo diz assim, no versículo 4, não só a misericórdia, mas o grande amor, é uma hipérbole, né? É o grande amor com que nos amou. Vou perguntar, irmão, qual é a medida do amor que você tem pelos seus filhos? Hã? Esse aqui é um amor que você não tem como mensurar. Você quer mensurar o amor de Deus? Tenta medir o oceano. Tenta medir a areia da praia. Tenta contar as estrelas do céu. É impossível. Você consegue contar as estrelas do céu? É imensurável. Você consegue ir contar a areia da praia? Não tem como. E a imensidão do mar. Às vezes eu chego em Ponta Negra, em Maricá, para ter comunhão lá na casa do Vinícius. Eu vou lá na praia, né? Vou passear lá, que é muito bonito. Irmão, né, Esther teve lá. É um negócio perder de vista. Você fica assim. Se a criação original de Deus é tão linda e manifesta, como o salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, o Salmo 19. Você imagina esse amor com que Deus nos amou? Que amor é esse? Como a gente entende esse amor? Vai em Romanos, eu queria mostrar para você, em Romanos, capítulo 5, que esse amor, ele é maior do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Olha só, versículo de número 8, 9 e 10. Paulo diz assim, mas Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmão, aqui está a prova do amor. Deus não chegou na sua casa e perguntou quem você era, qual era o seu RG, o seu CPF, o que você fazia, o que você não fazia, nada disso. A única coisa que Deus viu, eu tenho que amar o Marlon, porque ele é pecador. Eu tenho que atrair ele com cordas de amor, com amor eterno. Por isso que em Jeremias diz que esse amor ele nem passa pela eternidade. Ele nem passa primeiro pelo tempo. Ele diz assim, quando Deus manifesta o seu amor para o povo de Israel, a família da aliança, ele diz assim, com amor eterno eu te amo. Explica, mano. O que é o amor eterno, irmão? Eu não sei explicar. Amor eterno. Que nós nunca tivemos do outro lado na eternidade. Tem coisas que quando a gente chegar na eternidade, a gente vai falar assim, igual John Stott diz, a gente vai falar, uau! Porque não se explica. Não se explica amar a mim com amor eterno. E esse amor, ele é manifesto no tempo. Quando você era pecador, Deus manifestou o seu amor e Deus foi atrás de você. Aleluia. Aí Paulo, ele diz assim, logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue,
seremos salvos da ira. Se lembra lá em Efésios, diz que nós somos filhos da ira. Como que se deixa de ser filho da ira? É por causa do amor manifesto, por causa da justiça do sangue de Jesus derramado na cruz. Esse sangue derramado na cruz, Paulo diz que me salva da ira. Por isso, vou reafirmar, as pessoas têm medo, mas nós cremos assim porque a Bíblia diz isso. Uma vez salvo, irmão, salvo para sempre. Amém. Eu não posso acreditar que daqui a pouquinho, quando eu estiver voltando para casa, eu perdi a salvação. Custou tudo para o Pai enviar o Filho, manifestando o seu amor, a justiça imputada, que me substituiu. Não tinha nada em mim para ser amado por Ele. O amor nem começa no tempo. Uma vez o irmão falou para mim, eu nunca tinha visto isso. Eu falei, porque se o amor iniciasse no tempo, o amor, ágape de Deus, eu não poderia ser salvo. Está dentro de um plano, como a eleição, é atributo de Deus. Amor é atributo de Deus, que Deus comunica. Como misericórdia é o que Ele comunica, como ira é o que Ele comunica. Então, para Deus não tem... Fábio, senta aí que... eu preciso de uma explicação do que é o amor. O amor é assim. Você não merece, mas eu te dou. Entenderam? Ninguém merece amor. Aí, Paulo diz assim, versículo 10, por quê? Ai, irmão, por quê? Não é só pecador não, irmão. Olha o versículo 10, Paulo diz assim, porque é inimigo. A queda criou uma barreira entre Adão, Eva e Deus. O que Adão se esconde? Ele sabia, ele conhecia Deus. Deus, ele manifestava os seus atributos comunicáveis no Éden. Ele falou, erramos, somos inimigos, mas Deus não tem nenhuma palavra de acusação para Adão e Eva. Simplesmente, na sua justiça imputada, ele julga o homem, ele julga a mulher, ele julga a serpente, coloca um querubim de guarda ungida lá, de acesso à árvore da vida, mas manifesta amor. Manifesta amor e ainda faz uma promessa. Gênesis 3,15, que é a primeira menção do Evangelho no Antigo Testamento. Da semente da mulher, por isso que elas trouxeram dano, mas é por meio delas que Deus trouxe o Salvador. Por isso elas são tão importantes. Entendeu o papel de vocês? Porque Eva trouxe o dano, Maria trouxe o Salvador. Então, irmãos, porque toda inimizade, ó, como Paulo diz, acaba porque existe uma doutrina chamada doutrina da reconciliação. A igreja não prega isso, irmão. Culto após culto, todo mundo com medo de Deus. Com medo de Deus porque foi na praia, nós estávamos comentando, com medo de Deus por causa disso, por causa daquilo, não dá para mencionar aqui que está sendo gravado. Esqueceram que a justiça imputada na cruz que me alcança, que me substitui, me reconcilia, como Paulo diz assim, com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais. Paulo amava a hipérbole, né? Não é mais do que isso. Ele diz assim, já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, adiantando o processo para terminar, ser salvo pela vida e aprender a viver nessa vida. Por outra vida não tem. A vida cristã não é uma vida normativa, legalista, ética, moral, tudo isso tem. A gente não vai conseguir praticar Mateus 5:9, é impossível. Sermão do Monte, Jesus jogou o sarrafo lá em cima, os discípulos falaram, é difícil. É depois do Sermão do Monte que eles falam assim, Senhor, é impossível que alguém seja salvo. Aí Jesus fala, não, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aí os discípulos rebaixam mais e falam assim, então, Senhor,
Então nos ajuda, Senhor. Irmãos, diante das nossas fraquezas, dos nossos fracassos, a única coisa que a gente tem é entender esse versículo 10 como uma preposição para o nosso fim. Isso aqui. Porque o nosso fim está no versículo 10. Se ele manifestou a graça, quando eu era pecador, manifestou a misericórdia, manifestou o amor, me deu a justiça, o sangue do seu filho, ele me livrou da ira para me salvar pela vida do seu filho, é porque tem algo maior do que essa casa, do que essa cidade, do que os nossos filhos, do que os nossos cônjuges, do que os nossos bens. Olha só como Paulo diz. Paulo diz assim, pois somos feitura dele. No grego é poema. Nós somos o bom poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, isso é fascinante, né? Que Paulo não fala que as obras começam no tempo. Como o amor não começa no tempo, ele diz, as obras são preparadas antes da fundação do mundo, e quando você crê, recebendo o evangelho da salvação, o que acontece? Regeneração. Depois da regeneração, Deus te dá os meios de graça para você se santificar. Ninguém precisa se esforçar para fazer boa obra, irmão. Ah, não faz isso, ah, não faz aquilo, ah, não vai ali, ah, não vai lá, ah, não vê futebol. Irmãos, um irmão falou para mim assim, irmão, eu estou 20 anos sem ver televisão. Aí eu fui na casa dele. Os filhos têm todos problemas psicológicos, que nessa idade precisa ver desenho, precisa ver joguinho. Nós, homens velhos, a gente precisa vibrar no futebol, irmão. Não dá para viver 24 horas lendo teologia sistemática, não. A gente precisa de sítio, de piscina, de retiro, de nadar, jogar vôlei, jogar futebol e vibrar. Deus não criou um sistema, isso era coisa... O negócio era tão brabo que quando Moisés subiu no monte, desceu, o povo falou assim, eita, o monte fumegava, irmão. Era fogo, raio, voz de trovão. O povo falou, Moisés, graças a Deus que você não me representa. Vai você. A Josué falou, ando com o olho. Falou, mas não vou subir não, vou ficar na metade do monte, você sobe. Fala com Deus. E o que Deus falar para você, você fala com a gente. O povo tinha medo de Deus. Essa é a verdade. O Monte Sinai representa o terror dos judeus. Por isso que a alegoria que Paulo usa em Gálatas, ele diz, não, nós não somos filhos da escrava de Agar. Nós somos filhos de Sara, da livre, da cidade que é de cima, da Nova Jerusalém que vai descer, irmãos. Porque nós somos livres, não é para pecar. Em Gálatas mesmo Paulo diz, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. A nossa liberdade é para a gente, na liberdade do Evangelho, em Jesus Cristo, nas boas obras que Deus prepara. A gente tem que entender isso, que Deus preparou de... O que é antemão? É o mesmo versículo de Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, sabe que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. E tem crente que ele não bênção em Cristo Jesus e nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. As boas obras foram feitas para a gente andar nela. Quando? Fala para mim. É agora. Agora se santifica, Léo. Anda no padrão. Não, irmãos. Deus preparou tudo. E aqui ele deu meios de graça. 2 meios de graça. Só esse para mim é suficiente. Tem mais. Mas é isso que eu pratico. O que eu faço? Leio a Bíblia e oro. É isso que Deus chamou a gente para fazer. Quer conduzir sua casa? Leia a Bíblia e ora. O Senhor nos guarde, amém? O Senhor nos ensine que o Senhor nos salvou dentro desse drama da redenção. Não dava para a gente chegar no céu, não dava para a gente se salvar. Nosso livre-arbítrio não ia nos colocar na presença de Deus. Acabou tudo, então Deus falou, o
plano já está estabelecido, o propósito está estabelecido. Então, Romanos 8, né? Foi você ou você. Paulo diz, né? Aos que de antemão conheceu, a esses também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também. Vai acontecer ou já aconteceu? Já aconteceu. A gente só está no processo do tempo para entrar. Então que o Senhor faça vocês entrar. Amém? Essa semana entrem. Amém? Divirtam-se com seus filhos, ame os seus cônjuges, cuide dos irmãos. Quem fraquejou, socorre, dá a mão. A gente sabe da disciplina da igreja. Vamos ser felizes. Eu falei para os irmãos em Miguel Pereira. Quantos irmãos esqueceu que o Sermão do Monte começa com Macários? É um termo grego. Jesus começa falando assim, vocês têm que experimentar a felicidade. O Senhor nos chamou. Quando eu vi o sítio, eu falei assim, para isso que deu aquilo ali, parece o Jardim do Éden. Que Deus nos criou para felicidade, não é para ter bênção, bens materiais. Mas o Senhor nos chamou para a gente ser felizes em casa. Ontem Léo ficou meio assim, ela começou a vibrar, eu entrei com ela. Falei, ih, rapaz, perdi também a pose aqui na casa do irmão Léo. Gol! Aí eu sequei, ganhou um gol e perdeu. Mas já me arrependi. Então, que o Senhor nos dê graça para a gente continuar olhando que esse propósito final já está estabelecido. O céu é nosso lugar. E o Senhor vai manifestar isso para a gente. Te adoramos. Te louvamos por tamanha graça salvadora, por misericórdia tão maravilhosa, que não éramos dignos de receber, Senhor. Mas o Senhor, na cruz, manifestou isso para nós, para as nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos parentes. Por isso, abençoa a igreja aqui de Angra. Obrigado por esses 5 dias com os irmãos, todo esse tempo de comunhão. Vermos que a igreja não vive só no alto monte, mas também no vale. Vermos as experiências, Senhor, de igreja, de disciplina, de amor, de cuidado. Obrigado pela igreja, Senhor. O Senhor abençoe as famílias que não estão aqui, mas que essa semana, Senhor, na oração, no discipulado, até o próximo final de semana, haja graça entre os irmãos, haja perdão, haja justiça do Senhor, haja paz do Senhor, haja glória do Senhor. Usa os irmãos, Senhor, no presbitério, usa as irmãs no aconselhamento. Senhor, faça a sua vontade, Senhor. Nosso coração se alegra por vermos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os filhos são seus, Senhor. Por isso nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus.